Boa noite a todos. É com gratidão que eu estou aqui para conversar sobre gratidão. Essa casa me é muito cara, que foi a primeira que eu encontrei quando cheguei aqui nos Estados Unidos. E nós frequentamos ela vindo de Jacksonville, assistindo fizemos cursos aqui com a família inteira. E também, quando eu comecei minha tarefa em Jacksonville, a Lívia foi um braço direito, incentivadora, saía daqui e ia fazer palestra para a gente lá em Jacksonville, muitas vezes. Então, é só gratidão para esparramar por aí, né? Então, deixa eu ver se eu trabalho com esse negócio aqui direito. Não sou muito boa em tecnologia, não. Sou mais acostumada a usar meu computador. Como a gratidão traz felicidade. Gratidão é diferente de muito obrigado, né? Muito obrigado é uma coisa formal, social, interessante, mas gratidão é mais profundo. Gratidão é sentimento. E ela parte do íntimo da gente. E gratidão é uma coisa que a gente sente e desenvolve quando a gente recebe uma atitude, um benefício, um abraço às vezes. Então a gente sente aquela vontade de retribuir. A gratidão nos impele ao ato de retribuir. Então, ela é mais do que um obrigado. Ela é um sentimento interno. E a gratidão é uma coisa que permanece para a vida toda, né? A gente, às vezes, se distancia das pessoas que nos fizeram alguma coisa boa, muda de lugar, muda de país, mas está sempre ligado àquele ato, aquele parente, aquele amigo, né? E lembra, e manda mensagem, e faz uma prece pela pessoa. Ou, se puder, manda dinheiro, manda ajuda. Então, isso é gratidão, que a gente não tira do coração, nem da mente, nunca, aquilo que recebeu. Mas se eu consigo fazer isso. Nós utilizamos os livros... Deixa eu ver se eu pago isso aqui. Tira isso aqui. Não sei. Utilizamos os livros Evangelho segundo o Espiritismo, os livros Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, e o livro No Mundo Maior, de André Luiz. No Evangelho a gente vê: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se haja expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, diversas experiências corpóreas de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Quer dizer, quando a gente está expiando, quando a gente está vivenciando aqui os nossos desafios, né, do dia a dia, a tristeza, o trabalho que perde, o ente querido que perde, a desavença no lar,
Tudo isso a gente está espiando atitudes do passado, que a gente viveu no passado com aqueles com a gente está convivendo no trabalho, e em casa, na sociedade, até no supermercado, na farmácia, no médico, quando a gente tem aqueles encontros que nos deixam assim para baixo, que as pessoas nos tratam mal, que as pessoas nos ignoram, que as pessoas nos desconsideram, né? E a gente se sente assim diminuído, sem a possibilidade de reagir. Tem que levar para casa aquela coisa dentro do coração, né? Então esse é um processo de purificação de todos nós. Se a gente vivencia esses momentos com calma, lucidez, paciência, fé e confiança que não estou vivendo isso por acaso. Essa pessoa me tratou mal por alguma razão. Eu não fiz mal a ela agora, mas devo ter feito em outras ocasiões. E se não foi a ela, eu tratei assim alguém em minhas existências anteriores. Estão me acompanhando? Sim. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais a gente necessita dele para purificar, para melhorar o nosso comportamento espiritual. Porque apesar da gente ter um comportamento material bonito, tá todo mundo muito bem vestidinho, bonito, arrumado, maquiado, bem penteado, mas muitas vezes por dentro está sentindo mágoa, tristeza, inveja, amargura, culpa, né? Então, isso tudo precisa ser transformado. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tomar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Como é que é o recomeço, hein? Nova reencarnação com o mesmo problema. Já pensou? Veio nessa encarnação, que uma pessoa casou com uma pessoa assim, irritante, incompreensível, exigente, e que não nos dá muito valor. E aí, se a gente não tem uma vida com essa pessoa produtiva, amando aquela pessoa, é difícil amar a pessoa assim, né? A pessoa intransigente, a pessoa ciumenta, uma pessoa exigente, a pessoa que está sempre achando defeito em tudo. É difícil. E aí é ter um sentimento assim, calmo e tranquilo. Tá bem, meu bem. Sim, meu amor. Ok, eu vou fazer de novo. É difícil viver assim, né? É preciso treinar. Porque senão vai vir com ele de novo. Ai, meu Deus do céu. Com ele, não. Eu quero outro. Ou outra, né? Então, precisa a gente ter muita lucidez na nossa vivência no dia a dia. No trabalho, muitas vezes, eu trabalhei muitos anos como professora e encontrei diretoras de escola que me davam um trabalho danado. E depois vim para aqui, para os Estados Unidos, trabalhei como professora aqui
e encontrei colegas que me discriminavam, que me isolavam, e eu precisava conviver com elas nas reuniões, nas preparações dos currículos, tinha que estar ali junto. E sorrir, abraçar, conviver. Graças a Deus tive um período bom, vitorioso, e até hoje os alunos e algumas colegas de trabalho, né, ainda se comunicam comigo pelo Facebook, saudade de você, como é que foi bom o nosso trabalho, então, sinal de que eu venci a tarefa, né? Não fracassei. Então, eu me sinto muito grata por isso. Vamos lá. Vê se a gente passa isso aqui. Estou tentando. Não passa. Me ajuda. Ok. Tá? Deu? Foi. Ok. Eu li esse livro Transição Planetária há algum tempo, não faz muito tempo. Me impressionou muito, porque ele discorre sobre... Quem já leu? Muito bom, né? Ele discorre sobre um acidente de tsunami, né, que houve numa parte do Oceano Índico, né? E morreu, desencarnou milhares de pessoas ao mesmo tempo. As ondas vieram e varreu tudo. As pessoas que estavam na praia, as casas em volta, tudo. Não teve ninguém para se salvar. E Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre, na Companhia de Bezerra de Menezes, de José Pitinga, ele discorre sobre o socorro que essa espiritualidade promoveu para esses espíritos. Imagina desencarnar bem na praia, numa boa, num desfrute, né? A onda vem, você está vendo, vem a onda grandona, você não pode fugir, pá, você morre. E não morre só você, vai aquele monte de espírito, você se encontra com aquele monte de espírito e fica aturdido, onde é que eu estou, como é que eu estou, por que eu estou aqui? O que está acontecendo comigo? Quero voltar para casa. E não tem condição. Já acabou. Então, a misericórdia desses espíritos que pega um a um daquelas vítimas, orienta, acalma, leva eles a sentarem ou coloca numa maca e faz com que eles se sintam menos atormentados, mas muitos estão ali que nem ouvem os espíritos. Eles ficam num desespero muito grande. Querem voltar para a família, querem pegar o avião e não conseguem, né? Não têm noção de que estão ainda desencarnados. E essa pleiade de espíritos, eles envolvem esse grupo de espíritos que estão desencarnados para tratar psicamente e prepará-los. É diferente de preparar um que está desencarnando agora, né? Você desencarnou, vem cá, o seu anjo da guarda, uma pessoa de espírito protetor, te ajudar a se encontrar com aqueles amigos espirituais, seus parentes que já estão no mundo espiritual. É muito mais calmo do que apaziguar uma multidão imensa que desencarnou ao mesmo tempo. Confusos, muitos sem religião e a maioria de diferentes religiões. Cada um pedindo socorro ao seu Deus, né? Então, esses espíritos são grandiosos trabalhadores e eles merecem a nossa gratidão, porque é um trabalho grandioso. A narração
enche o coração da gente de ternura, de, assim, como é que pode eles trabalharem tanto, dia e noite, sem descanso, para socorrer tanto aqueles que aceitam o socorro, como aqueles que estão rebeldemente desesperados, querendo voltar para o corpo. Corre em volta do corpo, poder entrar no corpo de novo. É mesmo doloroso o fenômeno, sabe? E a gente vê como que a espiritualidade se programa para agir num momento desse, que já estava programado isso, já estava previsto isso, né? Então, a gente tem que ter muita gratidão pela atuação desses espíritos, né? Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, José Pititinga, que trabalham incessantemente também para nos ajudar. Nesse livro que eu li, que ainda estou lendo ainda outra vez, No Mundo Maior, ele narra, entre todas as histórias, né? Ele é grande, tem muitas passagens. Ele narra a história de uma pessoa que está doente e a mãe ora fervorosamente para que ele se cure. É um rapaz que tem esquizofrenia e que já fez uma opção de distúrbios. E André Luiz pergunta aos benfeitores espirituais que estão com ele, especialmente a Bezerra de Menezes, por que é que estão acelerando? Ao invés de ajudar a cura, estão acelerando ele para voltar para o mundo espiritual tão jovem. E eles falam, estamos fazendo isso porque se ele continuasse um pouco mais, estamos acelerando a volta dele. Porque se ele continuasse um pouco mais, ele provocaria tanto mais distúrbio na vida dele que seria um desastre para o futuro dele. Então, as preces da mãe para permanecer no corpo estão sendo benéficas para acelerar a volta dele, para evitar que ele proporcione a ele mesmo maiores prejuízos aqui no mundo espiritual. E aí, nessa passagem, eu tenho uma vivência particular minha, né? Meu neto faleceu com 26 anos. Era o filho único da minha filha. Ele, desde criança, tinha esquizofrenia. Mas era um rapaz jovem, bonito, e se relacionava bem com as pessoas. Tomava remédio constantemente. Foi internado 3 vezes. Mas estava bem. Vivia bem, ele estudou. Fez o 1º grau, o 2º grau. Escrevia muito, livros em casa, era muito amoroso com a família, mas ele tinha uma diferença com a mãe. Ele tentou matar a mãe 2 vezes. Encostou na parede, diante de um portal assim, e apertou o pescoço. Se a gente não estivesse perto, ele tinha matado. Então, 2 vezes, né? Aí depois ele cai num estado de depressão, chora muito, pede perdão, parece que volta à realidade, né? E a gente sente que ele está equilibrado, continua tomando remédio, mas os médicos avisam, não fique mais à mercê dele, fique sempre com alguém por perto, ou de forma que você possa fugir da atuação dele. O tempo passou, ele continuou ali,
E aí, um dia ela vai para a escola, tomam um café da manhã juntos. Ela vai para a escola e o marido vai levar ele no hospital porque ele estava com um problema na perna. Sai da garagem, entra no carro e manda ele fechar o portão da garagem. Ele fecha, quando ele entra no carro, ele começa a passar mal. E aí, dentro do carro, ele já em convulsão, quando chega na porta do hospital, o médico diz que ele está morto. Com 26 anos. A mãe na escola não sabia de nada. Então, a gente sente a perda. A gente sofre. Mas a gente agradece a Deus. É com muita gratidão que a gente reconhece a misericórdia de Deus. Porque ele teve ocasiões muito perigosas. Rapaz, né? Entra nesse negócio de internet, entrou uma mulher e convidou ele para ir namorar lá num outro estado. Ele pegou dinheiro e viajou para só sem a família saber. A mãe ficou desesperada, procurando, até que um colega dele falou que viajou, foi para tal lugar. Aí eles telefonaram lá para a mulher, mandaram ele de volta e tudo, ele veio. E muitas vezes também ele saía à noite, como ele agrediu a mãe, né? A gente ficava com medo que ele agredisse alguém no meio da rua. Porque às vezes, por um nada, você entra numa agressão, né? Ele, com descontrole emocional, podia provocar uma morte, um acidente, né? Então, a morte dele, conforme está no livro de André Luiz, né? Foi uma misericórdia de Deus. Levou ele para que ele não provocasse nessa existência nenhum agravamento para o futuro. É ou não é com gratidão que a gente precisa receber essa morte? No centro espírita, ao longo do dia, quando a gente entra aqui, né, nós trazemos de casa aqueles companheiros que nos irritam, que nos faz sentir cansaço, que nos faz ficar irritado por qualquer coisa, que nos faz entrar em desarmonia com os parentes. Depois você pensa, não sei por que eu briguei com o fulano. Tá com uma influência espiritual, né? Então chega aqui no centro espírita, você traz todos eles. Porque os mentores espirituais conduzem todos eles conosco para tratá-los. E aqui nos sentimos bem e inspirados nos nossos pensamentos ou ações. Ou quando nos sentimos confortados em nossas crises emocionais, lembramos de agradecer a nossos guias espirituais. Será que a gente lembra? Ai, muito obrigada pela assistência que me deu. Eu entrei aqui tão cansado, tão desanimado, tão preocupado. Muito obrigada. A gente não lembra de fazer isso, né? A gente entra feliz e sai rindo sem despender um momento de gratidão, né? Pela paciência que eles há séculos ou milênios nos guiam e orientam, sempre acreditando em nós, mesmo quando nós mesmos não fazemos. Muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? Mas os guias espirituais estão ali persistentemente, intuindo, inspirando, orientando, nos ajudando a... Não desanima não, continua. Não desiste não, vai em frente. Dando paciência. Ai, que vontade de matar. Ai, que vontade de torcer o pescoço. Mas não, torce não. Torce o pescoço dele, alguém vai torcer o seu.
Então vai, acalma a gente, apacenta, tranquiliza. Aí a gente vai lá, faz alguma coisa, cozinha, lava, passa, assiste televisão, daqui a pouco esqueceu. Olha o trabalho deles. É um trabalho incessante. Eles não param de nos assessorar. Dormindo e acordado. Ao nosso lado o tempo inteiro. É ou não é para sentir gratidão? Por todos eles. Mesmo a gente não sabendo o nome. Porque todos nós temos o nosso guia espiritual. Eu não sei o nome dele. Eu sei o nome da minha mentora. Falo com ela todo dia. Mas muita gente não sabe, né? Então, mas mesmo assim é bom, antes de dormir, né? Levar o pensamento e falar. Muito obrigada. Muito obrigada, recebe a minha gratidão por tudo que eu vivi no dia de hoje. Por todos os desafios, por todos os momentos de tristezas, que eu consiga desenvolver esses momentos em aprendizado para a minha caminhada, para não perder essa existência, né? Quando acordamos pela manhã, somos gratos a Deus pelas suas soberanas, sábias e amorosas leis, que nos oferecem mais uma oportunidade de corrigir nossos erros, vencer provas e progredir sem cessar até a perfeição. A gente vai dormir, né? Não sabe que amanhã vamos acordar na mesma casa, com os mesmos parentes, com as mesmas situações, com as mesmas tarefas, os mesmos desafios, vai ter que enfrentar. E aí, se a gente não acorda agradecido a Deus, porque ainda estamos juntos, caminhando juntos, aprendendo juntos, a gente perde a oportunidade daquele dia se a gente acorda. Ai, meu Deus, outra vez tem que aturar fulana. Outra vez tem que ir lá naquele trabalho. Outra vez tem que ir lá fazer compra. Outra vez tem que ir, arrumar a casa, lavar roupa. Você me cansa. Ai, tem que fazer comida de novo. Por que não come uma vez só por dia? Por que tem que fazer comida especial para fulano, diferente para ciclano? Ai, meu Deus, come a mesma comida. Então a gente tem sempre um motivozinho para reclamar, não é? Da roupa, da comida, das coisas que nos acontecem. E às vezes até reclamar, eu sou fanática por novela. Das novelas. Esse personagem não toma jeito, poxa, vai dar um jeito disso não? Então a gente se envolve no sentimento de reclamação, no sentimento de crítica. Aí retarda o nosso desenvolvimento, não é? Por isso a gente tem que ter uma vigilância muito grande e ter gratidão para aqueles espíritos que estão ao nosso lado. Quando a gente entra num terreno desse, eles fazem alguma coisa para que a gente se distraia e aí modifica o nosso patamar de pensamento. Graças a Deus que eles estão ao nosso lado, né? Nos socorrendo, nos orientando, nos intuindo. Motivos de alimentar a gratidão. A família. Tem milhares de pessoas que não têm família. Acreditam? Milhares de pessoas abandonadas na hora que nasce, largado ali no hospital, sem família. Vão para os orfanatos, né? Ou muitos depois de idoso vão para onde? Para os asilos, né? Porque a família não quer viver com pessoa idosa.
Então, a gente que tem, eu, por exemplo, que tenho a convivência familiar, uma filha que toma conta de mim, dos meus remédios, da minha alimentação, das minhas enxaquecas, dos meus horários, de tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, é para estar de joelho, com muita gratidão. É aquela pessoa que tem pai, mãe, que toma conta, que dirige, que orienta, que inspira. Até quem já não tem pai e mãe, mas tem um amigo, tem um irmão, tem um tio, né? Que está sempre ali perto, convivendo, inspirando, apoiando. É com gratidão que a gente precisa olhar para a nossa família, né? E para a natureza. Olha os desastres que estão acontecendo por aí, né? Desabamento, enchentes, pessoas morrendo a multidões, as casas totalmente destruídas. Lá no Brasil, principalmente, né? E em outros países também. E a gente tem a nossa casa. Estamos numa área em que a gente não tem esse tipo de desastres, né? Ainda, né? Graças a Deus. Veio um furacão aí, mas não provocou tanto desastre, né? Então a gente tem a gratidão a Deus por esse momento feliz, a gente poder viver sem ser molestado por tantos desastres que tem no mundo, né? E gratidão aos profissionais que cuidam da nossa saúde. Olha nessa pandemia. Se não fosse médicos e enfermeiros, acho que a população inteira tinha morrido. Esses médicos e enfermeiros ficavam nos hospitais sem ver a família. Às vezes sem comer, sem dormir. Noite e dia. Cuidando dos pacientes, um atrás do outro, e às vezes sofrendo, porque estava cuidando, não morreu. Estava cuidando do outro, morreu. Estava cuidando do outro, morreu. É um desespero para quem está cuidando. Ele fica assim ansioso, angustiado, não pode salvar, né? E não tem vacina. Todo mundo perdido, naquelas coisas, procurando vacina para se livrar do tormento, né? E os médicos ali, pacientes, distantes da família, distantes da sociedade. Muitos deles, a maioria deles, não recebiam um abraço. Muitos não recebiam um obrigado. Ninguém disse muito obrigado, doutor. Curaram e foram embora. Saíram depressa do hospital, podendo ser contaminados de novo. Então, a gente perde muito no terreno da gratidão, né? É por isso que a gratidão traz felicidade. As pessoas que limpam a cidade, as ruas, olha, se a gente não tivesse uma pessoa para tirar o lixo, como é que seria difícil, né? É lixo que não se acaba mais. E aquelas pessoas trabalham pacientemente, limpando as ruas, tirando tudo que a gente em casa joga no lixo, né? Para que a nossa saúde seja preservada. E aos professores? Tem professor aqui? Tanta gente que leciona, que ensina. Aqueles professores que estão ali ensinando as crianças a evangelização. Não são filhos deles. Mas estão transmitindo com paciência, com amor, todas as diretrizes evangélicas para que cresçam como cidadãos honestos, aprendizes do amor a Deus. Não é para ter gratidão para aquelas pessoas?
Da mesma forma para aqueles que nos ensinaram, né? Ensinaram a escrever. Eu me lembro da minha professora primária até hoje. Chamava Eni Zambrano, em São João de Meriti. Ela era bonita, beça. Eu adorava ela. Me lembro dela até hoje, com gratidão. Não nos esqueçamos do que nos ensina Paulo. Em tudo, dai graças. Agradecer e sede agradecidos. Paulo aos Colossenses 3:15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Todos nós, né? Todos nós estamos aqui para receber graças, né? Cada um tem no coração a expectativa de receber uma graça, espiritual ou material, né? Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. O que significa isso? De oferecer ao outro, né? Recebi uma graça, deixa eu oferecer uma graça ao outro, mínima que seja. Até servir um cafezinho já é um ato de oferecer uma graça a alguém, né? Um copo d'água. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema, aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar intensamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Ai, muito obrigado. Ai, muito obrigado. As dádivas recebidas, na comunhão dos trabalhadores fiéis a Jesus, a agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apoio, o apelo, né? Do mestre na estrada, né? Em sinal de alegria e de amor, ele serve a divina causa através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problemas de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Estender aos outros os tesouros da vida significa a gente saber doar. Porque nenhum de nós é tão pobre que não tem alguma coisa para doar. Todos nós temos algo para doar. Um olhar,
uma palavra, um carinho, um abraço, um conselho. Todos nós temos uma roupa usada ou uma roupa nova, um sapato, às vezes dinheiro que a pessoa precisa, alimento. Todos nós temos. E a nossa abundância é para que a gente distribua. Porque se a gente não distribuir, um dia falta para a gente. Né? Preciso ter isso na consciência. Momentos de gratidão. Na Bíblia, Maria dizendo sim. Que momento maravilhoso, né? Quando o anjo apareceu para ela e falou que ela ia receber o benfeitor da humanidade. Uma jovem, solteira, jovenzinha mesmo. Recebeu uma tarefa dessa, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? É preciso ter um espírito de abnegação e de entrega muito grandioso, né? E a gratidão que ela teve, né? Faça-se em mim a vossa vontade. Para receber aquele espírito que ia transformar a humanidade. Olha o sofrimento dela depois disso. Como que ela sofreu, não é? Na hora da prisão, na hora da discriminação de Jesus entre os irmãos, na hora da discriminação dele entre os dirigentes da sinagoga, na hora da perseguição, na hora do espancamento. Que mãe, né? Para ver aquele filho ser espancado, sendo preso numa cruz. E ela ali, com gratidão a Deus. E Paulo na estrada de Damasco. Paulo foi um ferrenho inimigo de Cristo. Ele viveu muitos anos tratando de denegrir a imagem, dissolver os ensinamentos de Cristo. Perseguia os cristãos. Perseguiam assim, com total devoção para destruir. Destruir mesmo. E de repente, na estrada de Emaús, na estrada de Damasco, ele encontra com Jesus. Jesus vem a ele. E aí transforma aquele coração, né? É um momento para a gente visualizar, pensando, né? Que coisa maravilhosa. É Jesus aparecer para a gente. E ele sentir no coração quanto ele estava errado. E tentar, durante a vida dele inteira, sofrendo todas as perseguições que ele havia promovido antes, quando perseguia os cristãos. Ele sofreu todas as perseguições. Chicotada, prisão, escorraçamento das cidades, espancamento. Ele sofreu tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas ele só agradecia. Desenvolveu no coração dele, a partir do momento que ele encontrou com Jesus, a gratidão profunda. Né? É assim que a gente preparou esse estudo. A gratidão é o único tesouro dos humildes, fala William Shakespeare.
Tesouro dos humildes. Sejamos humildes.